Capítulo 2. Uma nova perspectiva. E se não houver nada de errado com essas crianças? E se elas forem apenas diferentes? Gary Douglas. Ana. Meu primeiro emprego após concluir a pós-graduação, em 1991, como terapeuta infantil e familiar, foi em um internato para crianças rotuladas como portadoras de transtornos psiquiátricos. Eram crianças que não conseguiam se adaptar em casa, na escola ou na comunidade, e que já haviam fracassado repetidas vezes em ambientes menos restritivos. Nos Estados Unidos, os centros residenciais de tratamento são quase sempre o último recurso. Depois disso, restam apenas as prisões ou os hospitais psiquiátricos estaduais. Havia duas formas de as crianças ingressarem no centro: por meio do internato, onde residiam em unidades 24 horas, por dia enquanto frequentavam um programa escolar altamente especializado, ou participando do programa de tratamento diurno que permitia viver fora do campus, mas exigia presença nos dias letivos. Fui contratada como psicoterapeuta para atuar nos dois formatos e trabalhei com crianças de 3 a 18 anos. Minha especialidade era com os pequenos. Crianças diagnosticadas com TDA, TDAH, toque e autismo representavam um desafio diferente para a equipe. Muitas estavam em constante movimento, mesmo quando sentadas. Riam nos momentos aparentemente errados e davam respostas corretas, mas não sabiam explicar como haviam chegado a elas. O programa comportamental tinha pouco ou nenhum efeito sobre essas crianças. Eram vistas como desrespeitosas, desafiadoras, difíceis. Trabalhar com elas era considerado uma tarefa árdua. Outras, com deficiências mais graves, pareciam ausentes, fechadas. Quando reagiam, era como se estivessem respondendo a algo invisível para os demais. Qualquer provocação, por menor que fosse, podia desencadear acessos de raiva. Suas explosões emocionais eram tão intensas que me deixavam nervosa. O quadro de funcionários era diversificado e multidisciplinar. Meus favoritos eram os mágicos. Aqueles que viam as crianças pelo que realmente eram, não pelos rótulos que receberam. Eram os que davam às crianças o benefício da dúvida e reconheciam que elas faziam o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. E eram justamente com esses profissionais que as crianças se sentiam mais à vontade. Uma dessas pessoas mágicas era Naomi, especialista em programas escolares. Quando a conheci, eu estava recém-formada e sentia uma afinidade, especial por crianças com dificuldades de concentração. Perguntei a ela sobre crianças com TDA e TDAH. Ela respondeu: "É como se você tivesse centenas de telas de televisão na cabeça, cada uma sintonizada em um canal diferente. O volume está alto e elas não têm controle remoto para abaixá-lo ou colocar todas no mesmo canal. Elas não conseguem evitar." Aquilo fez total sentido para mim. Às vezes, parecia que essas crianças se esforçavam intensamente para se concentrar, mas simplesmente não conseguiam. Senti uma conexão com elas, desde pequena. Eu também tinha várias coisas em mente ao mesmo tempo, e quando me pediam para prestar atenção, eu me perguntava o que havia de errado comigo, já que não conseguia. Naquele programa, o comportamento valorizado era sentar, ficar quieto e ouvir. E embora os medicamentos fossem uma prioridade, percebi que em doses muito altas, eles eliminavam a centelha das crianças. Elas ficavam tão concentradas numa única atividade que, por exemplo, coloriam com tanta intensidade que os marcadores atravessavam o papel. Estavam ali, mas ao mesmo tempo não estavam mais. Naomi também me deu dicas práticas que funcionaram como: se você não consegue dizer o que precisa em 5 palavras ou menos, eles não vão te ouvir. Era verdade. Se eu falava mais do que isso, os olhos deles se perdiam. Mas por mais úteis que fossem suas sugestões, ainda não eram suficientes para provocar mudanças profundas. O que nem Naomi nem eu sabíamos naquela época é que as mentes dessas crianças funcionavam à velocidade da luz. As palavras eram uma forma de comunicação dolorosamente lenta, difícil e trabalhosa para elas. Embora eu não compreendesse isso no início, hoje percebo que sua forma principal de comunicação era energética. 20 anos depois, conheci Gary Douglas, fundador do Access Consciousness. Ele colocou em palavras o que eu sempre soube, mas nunca me permiti reconhecer, sobre essas crianças. Suas ideias confrontavam tudo aquilo que eu considerava real e verdadeiro na época. Foi um alívio ouvir Gary dizer que crianças diagnosticadas com TDA, TDAH, toque e autismo ficavam irritadas ao serem forçadas a usar palavras, porque isso as tornava mais lentas. Tantas lembranças vieram à tona, crianças no centro e, mais tarde no consultório,
expressando frustração com olhares de desprezo quando alguém dizia: use suas palavras. Ou não ouvi você. Tudo fazia sentido. Essas crianças se comunicam de forma diferente. Quando Gary começou a fazer perguntas como: e se não houver nada de errado com essas crianças? E se elas forem apenas diferentes? Eu pensei, finalmente alguém entendeu. E se as crianças com todos esses rótulos pudessem ser vistas por quem realmente são, e não por quem não são? Que mudanças isso criaria? As perguntas de Gary me levaram a mudar o foco. Em vez de como fazer essa criança se encaixar, e comecei a perguntar: o que mais é possível aqui que ainda não estamos vendo? E se ser diferente for apenas isso? Diferente. Nem certo nem errado. Essas crianças não são iguais às outras. Suas emoções são diferentes. Elas pensam de maneira distinta, não compreendem por que as pessoas se movem tão devagar ou fingem não saber o que. No fundo, sabem. Elas enxergam o mundo de uma forma única. E se isso não for um defeito, mas sim um dom? Outro dia, um menino de 10 anos, diagnosticado com toque, veio ao meu consultório. Ele se sentia diferente, e por isso errado. Conversávamos de forma leve e divertida quando percebi uma sutil mudança em seu corpo. Ele olhou para mim, depois para o telefone atrás de mim e novamente para mim. Então o telefone tocou. Levantei as sobrancelhas, sorri para ele, e ele me devolveu o sorriso. Você sabia que ia tocar, não sabia? Ele riu, um pouco sem graça. E sim, é brilhante, respondi. E se pudéssemos enxergar o que eles veem, em vez de tentar fazê-los ver o que nós vemos? Que tipo de transformação isso traria? Quando não reconhecemos as capacidades dessas crianças, o que criamos? Acredito que isso as faz se verem como invisíveis, inadequadas, insuficientes, erradas. E se esse for o verdadeiro dano que causamos com os rótulos de TDA, TDAH, toque e autismo, essas crianças não veem o mundo como nós. E, quando não conseguimos vê-lo pelos olhos delas, é aí que surgem as dificuldades. Precisamos aprender a ver o que elas veem, em vez de forçá-las a ver o mundo como nós vemos.